Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada irmão nesta tarde gloriosa. Que Deus ilumine a sua vida. Nós queremos desde já cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ilumine a sua vida. Queridos irmãos, nós vamos começar a nossa live com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe entrar em tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Amados, quem fala com todos vocês, seu irmão em Cristo, pastor Rildo, do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos entrar neste momento. Jesus diz na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, numa certa ocasião, disse: eu sou a verdade. A palavra de Deus é a verdade, seja ela em pregação, seja ela em forma de louvor. E o que nós vamos falar hoje é a respeito do louvor da nossa irmã que está aí viralizando na internet. E muitos pastores que acharam ruim, se sentiram ofendidos. Amados, primeiro, um pastor não deve se sentir ofendido por Deus usar alguém para orientá-lo, para libertá-lo, talvez até mesmo. Quando Deus usou o profeta Natan para falar com Davi, porque Davi estava no erro, Davi não se irou, mas Saul, o rebelde, se irou contra Samuel. Amém? Então o que acontece? A música da moça que está falando o evangelho de fariseu, se algum pastor de algum ministério, algum crente se ofende com isso, entendeu? O que ela está querendo dizer? Fariseu, pessoas que se importam com o poder, pessoas que se importam consigo mesmo, pessoas que quando eram pequenininhos, eram obreiros, eram diáconos, eram presbíteros, eram irmãozinho lá do banco, eram humildes, se importava com as pessoas, amava os irmãos, amava o próximo, adorava dar cesta básica para as pessoas. E essas pessoas hoje estão num patamar elevado, num patamar alto. Deus honrou essas pessoas e muitos esqueceram das suas origens. Muitos esqueceram das suas raízes. Israel, como se Deus estivesse acordando Israel e dizendo: Israel, você esqueceu que meu escolhido lá atrás, que começou andando no deserto, Abraão, Hoje você tem uma cidade, tem um estado, só é um reconhecido mundialmente, mas quem começou lá atrás foi Abraão. Só ele, a mulher dele e aqueles que iam acompanhando ele no deserto, sem saber para onde ia. Amém? E hoje Deus usa uma moça para trazer um louvor, para falar a verdade para muitas pessoas. Ela não globalizou o evangelho. Ela disse evangelho de fariseu. Fariseu não é todo o povo judeu. Fariseu não é todos cristãos que ela está falando. Ela está falando sobre aqueles pregadores, aqueles pastores, missionários, que entraram na luxúria, que se tornaram aí uma Esmirna na vida, uma Sárdia na vida, esqueceram de ser Filadélfia e se tornaram aí
as outras 6 igrejas. Então, é isso. E quando um pastor zanga com a pessoa, se aborrece e fala que a menina está falando, está blefando, está lacrando, está isso, está aquilo, é porque ele está se sentindo ofendido. Simplesmente. Aí você está dando a demonstração de que essa carapuça serviu para você. Então, meu pastor, você que zangou porque a jovem cantou, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Quer dizer, se fosse Jesus ou um anjo, né, já que você não acredita no que a menina está falando, se for um anjo que está ali falando, se for um mensageiro que está falando através do louvor, a verdade ela vem para sarar a igreja. A verdade ela não vem para destruir a igreja, nem para dividir a igreja. Às vezes Deus está fazendo isso para que vocês tenham consciência de que não é só você ir lá e pregar, não é só você viver em cima do altar ou em cima do púlpito. Deus tem saudade às vezes de você no campo. Deus tem saudade. Mas eu já mando missionário. O que tem? Qual que é o problema? Jesus mandava missionário, mas ele vivia nas casas das pessoas. E era o Filho de Deus, né? Aí só porque você virou pastor de um grande ministério, você não pode mais andar a pé? Você não pode mais ir numa cidadezinha do interior pregar a palavra de Deus? Você não pode mais se assentar com os pequenos? Jesus era grande e se assentava com os pequenos. Jesus era rei e se assentava com os servos. Jesus era o Senhor dos senhores, mas se assentava ali com os publicanos. Então aí você quer ficar ostentando, né, carro de quase 1 milhão, casas e mansões de 6, 7 milhões. Nada que Deus vai contra essas coisas. Nada contra você ter. Amém? É contra você deixar de fazer muitas coisas para Deus que você fazia antes. Mas eu já fiz, que eu já paguei meu preço. Não. Enquanto você estiver na terra, você tem preço ainda. Você tem trabalho ainda. Não é trabalho só de administrar e mandar, não. Tá? Porque tem gente que chega a um certo nível de ter 5 mil obreiros. E ele só sabe mandar. Mandar é fácil, né? Faz isso, tem que fazer, tem que cumprir, tem que determinar, tem que abrir igreja, obreiro mole, obreiro isso. Mas ele mesmo já não faz mais nada no ser mandar. É esse que Jesus está falando que ele é o fariseu. Se esqueceu de que lá atrás quem morreu na cruz por ele foi Jesus. Se esqueceu de que lá atrás ele não era ninguém. Se esqueceu de quem lá atrás morreu por ele e hoje ele está bem de vida, bem de situação. Deus colocou ele no patamar. Se esqueceu que foi Jesus. Toda a honra e glória pertence a Jesus. Se Jesus não quisesse que aquela moça cantasse aquela música, aquele louvor, né, falando sobre o evangelho de fariseu, Jesus não deixava ela cantar, amados. Amém? Então o que você tem que entender é que você tem que ainda estar na terra. Você não virou anjo e você ainda não subiu para o céu. A sua missão de pregar o evangelho continua. Não é só pregar e ir lá receber 50 mil reais para subir no púlpito de uma igreja e pregar o evangelho, só isso não. Tem que ter resultado. Ir lá pregar para um povo que já está lá é fácil. Eu quero ver a tua pregação ganhar almas. A tua pregação ganhar pessoas para Cristo. Eu quero ver você lá, quantas almas você ganhou para aquela igreja que pagou você para ir lá pregar, pagou você para ir lá cantar, pagou você para ir lá fazer algo para Deus. Eu quero ver o que você fez lá, o que você produziu lá, a não ser um avivamento entre cristãos que já estavam dentro da igreja. Uma igreja não pode pagar para você 20, 30 mil reais e você ir lá cantar 2 músicas, 2 louvores, 3 louvores, fazer um barulho e vir embora. Né? E as almas? Quer dizer, aí os irmãozinhos vão continuar batalhando. O irmãozinho que está lá de obreiro, pregando lá, pagando preço, ele não ganha R$1 da igreja, mas prega no altar.
Aí você vai lá, ganha 30 mil, 40 mil, quer hotel de luxo, quer contrato ainda, contrato. Contrato. Agora tem que fazer contrato com os irmãos. Amém? Então, meus amados, você que se sentiu ofendido, né, pela canção da irmã, a carapuça foi para você. É Deus tocando no seu coração e dizendo para você: arrependa-te. Lembra das primeiras obras. Lembra onde você caiu. Arrependa e lembra e volta ao primeiro amor. Para de criticar a jovem. Ela não tem tanta experiência como você tem. Você era para sentir vergonha, pastor. Esses pastores aí, esses que estão criticando, pastor de nome, renome, né? É que mexeu no dízimo, né? O dízimo é de Deus? É de Deus. Amém? Mas quando as ovelhas estão precisando de pagar uma luz, uma água, está desempregado, cadê a assistência social da igreja? Hã? Cadê? Onde que está a assistência social da igreja? Nem tem mais departamento de assistência social da igreja. Porque se tiver departamento assistencial da igreja, vai estar um monte de irmão lá dizendo: estou empregado, estou sem pão para comer em casa, meus filhos estão sem nada para comer em casa. E eles não querem isso. Amém? É fácil você ganhar o seu certinho todo mês e você falar para o irmãozinho lá que não tem fé. O irmãozinho está desempregado, não tem dinheiro nem para dar o voto da sua campanha, não tem o dinheiro para dar a oferta na igreja, não tem dinheiro nem para vir, vem de pé. Você ainda passa por ele, buzina, nem carona você dá. Às vezes até levanta o vidro só para o irmão não ver, para não pedir carona para você, pastor. Essa é a verdade. Quantos irmãos, quando você vem na estrada com seu carrão de luxo, que custou 100 mil, 500 mil, 1 milhão, né? Quantos irmãos você vê na estrada vindo de pé, de bicicleta, aquela motinha quase falhando, né? E você passa e não oferece uma carona, né? Não tem coragem de tirar do seu bolso para comprar uma motinha por irmão, uma bicicleta melhor por irmão, né? Não tem coragem. Ah, mas eu ponho um ônibus para andar. Põe um ônibus para andar nos bairros mais perto. E o povo que mora mais longe. Aí o mandobreiro lá para trazer uma pregação, mas e assistência do povo lá? Hã? Quando tive fome, me desse de comer. Quando tive sede, me desse de beber. Quando estava enfermo, foste me visitar. Jesus está falando sobre essas questões. Ah, mas espera aí. Nem toda situação é obreiro. Quando aquela mulher, o filho daquela mulher morreu, da sunamita, ela pegou, foi a Eliseu, Eliseu mandou Gease, mas Gease não resolveu o problema. Amém? Então teve que ir, o próprio Eliseu teve que ir lá. E Eliseu não se negou de ir, ele foi. Às vezes é o pastor que tem que ir. Sai um pouco dessa cadeira banhada a ouro. Sai um pouco dessa cadeira banhada a prata. Sai um pouco dessa televisão aí de 200 polegadas. Sai um pouco dessa casa sua aí que tem piscina, tem varanda, tem de tudo aí, né? Sai um pouco desse conforto seu e começa a pagar um pouco de preço novamente, porque é o que muitos estão precisando. Para de ficar preocupado com política, deixa que os políticos cuidem da política, vai cuidar da obra de Deus, pastores. Vão cuidar da obra de Deus. Pare de ficar se envolvendo com política. Se Deus quisesse um presidente que ele fosse evangélico, você acha que Deus já não teria colocado? Mas só que não daria certo um pastor ou um evangélico sendo presidente. Ia dar briga, conflito, sabe por quê? Porque ele ia entrar lá e ia querer fazer só para crente. E quem é presidente de um país não pode fazer coisas só para crente. Tem que fazer coisas para todo o povo brasileiro. A mesma coisa a menina cantou. A menina cantou para quem se sentiu ofendido. Por quê? Porque quem se sentiu ofendido é porque está devendo. Quem não deve, não teme. Quem não é fariseu, não está praticando o evangelho de fariseu, fica tranquilo, não critica. Ao contrário, exalta ainda.
Então vocês, pastores, é uma vergonha. Vocês criticarem uma jovem que está começando no evangelho. Ela mesmo disse que ela tem que passar por isso. E as críticas são boas. Revela mais ainda que tem muitos pastores que realmente confirmaram com as suas críticas que realmente são fariseus. São fariseus. Não gostam da verdade. Não gostam. Ela não disse que não é, o dízimo não é de Deus. Não. A canção não está dizendo que o dízimo não é de Deus. É que estão fazendo mau uso do dinheiro da casa do Senhor. Pera aí. Um pastor que é líder do ministério, que ele tem a base mais ou menos de 100 mil membros, digamos 1 milhão de membros. No mínimo que ele poderia ganhar, no mínimo, era 60 a 70 mil reais por mês. Aí você acha que um pastor que está desfilando com um carro de 1 milhão, um pastor que está desfilando, tem uma casa de 6 milhões, ele ganha 60 mil por mês? De onde tá vindo outros recursos? Enquanto o obreirinho lá, coitado, tá lá no mato, lá na zona rural, na fazenda, na roça, ganhando salário mínimo, 2 salarinhos e uma cesta básica. Olhe lá se dão uma cesta básica. E quando querem mandar embora, manda embora, nem o tempo que o pastor obreiro trabalhou para a igreja, eles dão pro obreiro. Manda o obreiro embora sem nada. Isso é de Deus ou é de fariseu? Então vamos parar e pensar. Será que Deus não está usando essa jovem para poder abrir os olhos de vocês mesmo? É de vocês, pastores. Não estou falando com o povo aqui da rolagem, não. Porque tem muitos aqui que não são pastores. Mas se você ouvir, compartilha a nossa live aí. Compartilha a nossa live, porque tem pastor que vai ouvir. Está precisando ouvir Deus falar com ele. Pastores que estão aí pregando, cobrando aí 20, 30 mil reais, ainda com contrato. Cantores que estão aí cobrando 60 mil, 70 mil para cantar, porque agora não fala nem louvar a Deus, né? Nem evento evangélico ou cruzada evangélica, agora já é show gospel mesmo, nada contra o nome, até bonito. Porém, que as pessoas estão levando tão a sério isso aí, que agora um cantor não canta por menos de 80 mil reais. Não estou falando todos. Ainda quer hotel de 5 estrelas, carro à disposição, ele tem no carro, né? Aí eu pergunto, será que não é Deus que está falando aí que realmente o fariseu está entrando no meio? Isso Deus está cortando agora, irmãos. Deus está usando a jovem para cortar isso agora. Agora não critique ela não, porque quanto mais você criticar, mais Deus vai abençoar a jovem ainda. E quanto mais você criticar, pastor, apóstolo, o pessoal não está mais contente em ser só pastor, não. Eles querem ser apóstolo. Daqui a pouco eles vão querer ser Jesus. Aí se manifestam os falsos profetas, né? Os falsos Jesus, os falsos Messias, né? Daqui a pouco eles vão querer tirar o título apóstolo, tirar o título de bispo e vão querer colocar o título de Jesus segundo, Jesus terceiro, Jesus quarto, porque não está o suficiente mais apóstolo. Apóstolo já é uma coisa já manjada. Bispo já é uma coisa manjada, porque eles acharam que pastor já era uma coisa manjada. Amém? É isso aí. Aí depois não quer ser chamado de fariseu. Amém? Então Deus está usando a jovem para falar com vocês que estão incomodados. E se você se incomodou, é porque Deus falou com você, pastor. Se você está criticando a letra da música, é porque Deus falou com você. E se você, cristão, está criticando a letra do louvor, é porque Deus falou com você. E você sentiu, porque a Bíblia diz que ele bate mesmo. O chicote de Jeová bate, mas não sai sangue. Amém? E Deus, puxa a nossa orelha, repreende as... Você tem que dar graças a Deus, pastor, porque Ele te ama. Deus açoita e repreende aquele que Ele ama.
Dá glória a Deus, pastor, vai se arrepender dos seus pecados, vai fazer o exame de consciência, o quanto que o senhor ganha. Olha para um obreirinho seu, um obreiro pequeno seu lá, olha para um obreiro pequeno seu lá e vê o quanto que ele ganha, né? E o quanto que você ganha. E você fala que ele não tem fé às vezes ainda. Na campanha, você não tem fé de ofertar 500, de ofertar 1.000. É muito fácil para o senhor que ganha 60, 70, 50 mil, 10 mil, 20 mil. E o obreirinho que ganha um salário. Vai ver ofertando como? Como que ele vai viver ofertando? Hã? Então Deus abençoe os irmãos. Só entrei aqui para falar o que eu senti de falar. É isso aí. Se a verdade doeu em você, porque tu tá devendo. Então conserta-se com Deus e dá glória a Deus, porque o Senhor, ele repreende aqueles que ele ama. E se ele usou a jovem para repreender o Senhor no louvor e está repreendendo, isso foi no louvor, hein? Não foi na pregação. Se fosse na pregação, então, que seria, hein, pastor? Então Deus usou para repreender o Senhor, os senhores que andam reclamando, crentes, até levitas que estão reclamando, cantores que estão reclamando do louvor. Não, está reclamando é porque Deus usou, porque te ama. Está te repreendendo porque te ama e quer te salvar. Então arrependa-te, ó Israel do Brasil. Israel brasileira, arrepende. Para de ficar aí brigando com quem está falando de Deus, quem está falando a verdade, que Deus está usando. E para de se importar com política, vai cuidar das almas que você tem que ganhar, vai cuidar da obra de Deus, vai cuidar do ministério, vai prestar atenção nas ovelhas, vai prestar atenção no povo, nos obreiros que trabalham para o Senhor. Para de ficar se envolvendo com política, deixa os políticos cuidar da política e cuida da obra de Deus. É isso que eu tenho que falar. Deus abençoe a todos.